Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumetec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês aí no dia de hoje. Hoje, dia 6 de abril de 2020. Vamos lá. A primeira notícia ditou os rumos das conversas do dia de hoje e é do Globo. Bolsonaro decide demitir Mandetta ainda nessa segunda-feira. Bom, lembrando que tudo isso, como todas as decisões do Bolsonaro, isso pode mudar. Na verdade já mudou, mas eu vou noticiar exatamente isso para vocês. O fechamento dessa edição do Resumo News vai ser por volta das 7 horas da noite. Então, a partir daí, pode acontecer coisa nova, igual sempre acontece com decisões do Bolsonaro. Mas essa notícia do Globo saiu por volta das 5h30, ou melhor, por volta das 3 horas, foi atualizado às 5, e fala sobre o Bolsonaro querer demitir o Mandetta para colocar o Osmar Terra, o ex-ministro da Cidadania e hoje deputado federal, que é amigo dele, enfim, é um aliado dele, ele pensa ainda em demitir o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. E o ministro, ele já vem sendo atacado pelo Bolsonaro durante alguns dias. Sábado e domingo circulou um vídeo nas redes sociais do Bolsonaro falando que ele não tem medo de usar a caneta dele, não tem medo de demitir, que tem algumas pessoas no governo dele que viraram estrelinha, que subiu a cabeça e tal. E aí a gente percebe que o Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, além de ser um genocida, ele também é carente de atenção. Porque se ele não for o centro das atenções do Brasil, ele não quer. Ele vai demitir, ele vai comprometer a saúde de milhões de pessoas, porque ele quer aparecer mais do que o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. Aí o Conversa Afiada, o blog Conversa Afiada do finado Paulo Henrique Amorim, aliás, Paulo Henrique Amorim, um grande jornalista, uma inspiração, noticiou que um vídeo em São Paulo aconteceu alguns panelaços depois que, na verdade um panelaço em São Paulo, depois que foi anunciado aí que o Bolsonaro estava pensando em demitir o Mandetta. Foi a assessoria do Bolsonaro que noticiou isso. Mas, assim, é muito curioso. E a Veja publicou às 6 horas, então é a notícia mais atualizada que nós temos, que o Bolsonaro ameaçou, mas desistiu de demitir o Mandetta nessa segunda-feira. E que os militares foram fundamentais na reviravolta, mas ele continua balançado. E também a Veja, ela noticia 3 favoritos para assumir o Ministério da Saúde assim que o Mandetta sair, porque dizem que há cartas marcadas, ele vai sair em algum momento, o Bolsonaro vai demitir ele. O deputado federal Osmar Terra é uma das opções. A imunologista e oncologista Nisi Yamaguchi, que é a diretora do Instituto Avanços em Medicina, e o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, foi apontado também como um dos favoritos. Vamos ver aí como é que o Bolsonaro vai se virar. Bolsonaro que a cada dia ele mostra mais despreparo, mais problemas e ele não comprova, ele não atesta que ele está representando o povo brasileiro. A próxima notícia é do G1. Boris Johnson é transferido para UTI para tratamento de Covid-19. Bom, eu acho que vocês sabem, mas se você não sabe, o Boris Johnson, ele é hoje o primeiro-ministro da Inglaterra, né, do Reino Unido. Ele é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele que é um líder do Partido Conservador, foi eleito ano passado, e ele tem 55 anos. Logo, ele não está no grupo de risco. Porém, em 27 de março, no dia 27 de março, algumas semanas atrás, os testes dele pro coronavírus tinham dado positivo. E ele já tinha dado algumas declarações falando contra o isolamento, contra as questões de quarentena. Só que ele mudou de opinião, claro. Ele agora está consciente, ele não está usando um respirador. E o gabinete dele disse que ele teve uma piora no quadro. Tanto que ele estava ministrando ainda reuniões como primeiro-ministro do Reino Unido. Ele ainda estava mostrando reuniões, ele estava ministrando reuniões por videoconferência, mesmo depois de ser diagnosticado. Mas aí dizem alguns especialistas que a falta de repouso fez com que o Boris Johnson continuasse a ter
febre e isso é um sintoma que fez ele ser internado. Agora ele tá na UTI. Melhoras aí pro Boris Johnson, ele que é um líder, esperamos que seja um líder muito importante aí pra Inglaterra para combater esse vírus. Continuando no assunto coronavírus, outra notícia do G1. Dória prorroga a quarentena em São Paulo até dia 22 de abril. Bom, essa medida ela vai entrar em vigor a partir dessa quarta, né, dia 8. São Paulo ele já está registrando, o estado de São Paulo já está registrando 275 mortes por coronavírus e 4.620 casos confirmados da doença até agora, né? Então, o Dória ele deu uma coletiva hoje junto com o Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo. Ele anunciou que vão ter mais 15 dias de quarentena, então a quarentena oficial vai até o dia 22 de abril. Lembrando que pode ser prorrogada depois desse prazo, claro. Ele também disse que o isolamento está prevenindo bastante mortes aqui no estado de São Paulo. O secretário estadual de saúde, o José Henrique Germán, ele está coordenando testes. Ele disse que sem as medidas de isolamento, pelos cálculos, seriam pelo menos 10 vezes mais casos do que os 4.600. Lembrando que o João Dória ele também apresentou um quadro novo de que com a quarentena, né, os números de mortes eles devem crescer mesmo assim, e num prazo de 6 meses, né, de 180 dias, os casos eles vão, se com quarentena, eles vão ficar entre mais ou menos 113 mil casos de morte, 113 mil mortos, só que sem a quarentena chegaríamos a 270 mil mortos. São dados assim muito impactantes, você fica triste, você fica pesado você ler isso, mas também é importante destacar o impacto da quarentena. Então, você que está me ouvindo, fique em casa, não saia de casa sem nenhum tipo de se você não tiver um motivo aparente, tipo ir comprar comida, não saia de casa para você se prevenir quanto a isso. O Dória ele também levou para entrevista dele, para entrevista coletiva, ele levou o Davi Uip, que ele reassumiu agora a coordenação do Centro de Contingência do Coronavírus, e ele estava com coronavírus, ele já passou por isso, então ele também disse que vai agora continuar trabalhando no Centro de Contingência, mas ele também vai medicar, ele também vai exercer a profissão dele, porque ele é médico, e ele disse que vai ajudar mais as pessoas dessa forma. E a última notícia de hoje, também do G1, mas essa notícia aí para alegrar vocês. Com curadoria de Lady Gaga, OMS organiza uma série de shows virtuais para arrecadar fundos para combater a Covid-19. O nome do evento é One World, Together at Home, e será transmitido no dia 18 de abril em redes sociais e plataformas de streaming. Segundo a Lady Gaga, os valores arrecadados eles vão beneficiar profissionais de saúde que estão lá na linha de frente da luta contra o Covid-19, instituições de caridade, lugares que fornecem comida, abrigo, assistência médica. E a Lady Gaga recrutou uma quantidade pesada de pessoas aí. Ela recrutou Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Phineas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay, o Ed Vedder, Casey Musgraves, J Balvin e enfim mais um monte de nomes em inglês que eu não sei pronunciar, além do Maluma. Então, segundo o diretor-geral da OMS, a pandemia do Covid-19 continua afetando pesadamente famílias, comunidades e nações do mundo inteiro, mas também está dando origem a atos incríveis de generosidade, solidariedade e cooperação. Então aí uma grande ação da Lady Gaga, que disse que já levantou, né, no caso a Lady Gaga, nos últimos dias, junto com a indústria do entretenimento, já levantou 35 milhões de dólares para o Fundo de Solidariedade da OMS. Palmas para a Lady Gaga. Bom, então é isso. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Assina o feed do Resumo News para você receber notificação toda vez que sair episódio novo. Geralmente sai mais ou menos nesse horário aí. E também verifica o outro podcast que a gente tem no Resumo Tech, que é o República dos Bananas. Vai sair um episódio novo amanhã. Então fica ligadinho, assina o feed também para você não perder todas as novidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!